O que é inteligência emocional, como ela está ligada com a neurociência e como nós podemos usar esse conceito em nossas vidas. Inteligência emocional, antes de qualquer coisa, seguindo o olhar da neurociência, a gente precisa se dar conta de que ela é racional, ou seja, o conjunto de valores, de princípios ligados à inteligência emocional, eles são valores que estão associados à racionalidade. Ou seja, quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal, que é uma das dimensões do Goleman com relação à inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida. Então, mesmo quando a gente fala de emoção, que seria uma manifestação inconsciente, instintiva, seguindo a própria neurociência, ainda assim o significado dos conceitos de inteligência emocional, ele é totalmente racional. E entender de inteligência emocional, ele tem sim bons fundamentos, porque aí a gente associa a outras questões, como por exemplo, os conceitos da memética, que eu vou abordar em outro vídeo, mas que eu já vou dar uma pincelada agora. A memética, ela tem a ver com expressões da genética. Então, todo ser humano é envolto de genes. Nós somos criados, constituídos por genes. E estes genes, eles se expressam em comportamento, expressam em atitudes e também com a nossa própria aparência física. Então, se eu sou moreno, se eu sou loiro, se eu sou alto, se eu sou baixo, isso são expressões da minha genética. E a memética, ela é trazida pelo Richard Dawkins, o criador do termo, que ele é uma manifestação da genética. Então, ou seja, memes são, que é os memes esses da internet que a gente vem falando, eles são conjunto de ideias. Eles são palavras ou eles são frases que representam ideias, instruções, que normalmente essas instruções têm a ver com a nossa própria biologia. Então, um exemplo bem simples. Se eu tenho o gene da liderança, o famoso RS4950, descoberto pelo professor De Neves na Universidade de Londres, eu sou um cara que vou manifestar ações ligadas à liderança, a assumir riscos, a assumir responsabilidades, a assumir à frente determinados grupos, mesmo que eu possa sofrer determinado ônus, porque o líder, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo, a memética de alguém que tem o gene RS4950 vai estar ligado ao quê? A todos os assuntos ligados a resultado, ligados a coordenar, a liderar, a buscar assistência aos outros, a ensinar. Então, todos os assuntos ligados a isso são de total interesse àquelas pessoas que têm o gene da liderança. Mas nem todas as pessoas que vão ter o gene da liderança vão ter atenção a isso. É possível que as pessoas tenham outros interesses que são ligados à sua construção de vida. Quanto mais eu sou exposto a uma coisa, mais eu me interesso por ela. Então, por exemplo, eu nunca vou ter interesse em foguete, em motor de foguete, se eu nunca tiver ouvido falar sobre o assunto. Isso não vai estar nos meus filtros de interesse emocionais mentais. Então, quando a gente fala de memética, a gente precisa dizer que inteligência emocional é um conjunto de memes. É um conjunto de padrões, de instruções para o nosso mindset, para fazer com que a gente seja capaz de lidar com as diferentes situações do nosso dia a dia. Porém, como eu falei, é uma instrução racional que a gente precisa dar um significado para as situações. Então, se eu estou num momento de dificuldade, momento de discussão com um sócio, ou com um cliente, ou com um funcionário, eu vou precisar ter inteligência emocional para tentar me colocar no lugar da outra pessoa, para tentar entender o que a pessoa está querendo dizer, controlar as minhas emoções, para que as minhas emoções não seguem a minha racionalidade e eu acabe agindo injustamente, acabe brigando quando eu não deveria, acabe não entendendo a visão do outro simplesmente porque os hormônios e neurotransmissores estão alterando o meu estado de consciência. Então, porém, fazer isso, que significa suplantar a nossa racionalidade, suplantar a nossa biologia, é muito difícil. Ou seja, para que eu possa agir de forma inconsciente e instintiva, fazendo com que eu haja de forma automática com inteligência emocional,
Eu vou precisar internalizar esses conceitos e vou precisar exercitar muitas e muitas e muitas horas, até que o meu cerebelo, onde fica armazenado a nossa memória de trabalho, seja capaz de ser acionado buscando esses conceitos que já foram repetidos centenas de vezes, milhares de vezes, ao ponto de eu agir de forma inteligente emocionalmente, só que sem pensar. Essa é a grande sacada do uso da inteligência emocional. Porque se eu tiver que raciocinar a cada momento em que a emoção está à flor da pele, em que eu estou sendo, o meu processo de luta e fuga está sendo atacado, esqueça, isto não vai acontecer. Gostou da dica? Gostou da instrução, do comentário? Então, peço que compartilhe na sua timeline, comente e me traga novos assuntos relacionados à neurociência para que a gente possa conversar num próximo vídeo. Ok? Grande abraço!